Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Biz. Vocês já me conhecem, meu nome é Camila Abidão, tá? Todos de segunda a quinta, às 13h05, estou aqui com você para falar sobre gestão estratégica de negócios. Nós estamos na Semana da Liderança, hoje é quarta-feira, o terceiro dia dessa semana. E hoje eu vou falar para vocês sobre como ter resultados. Como líder, como você pode ter resultados, né? O que acontece? Quando você está na gestão estratégica de negócios, você precisa assegurar que alguns resultados aconteçam. Só que você depende das pessoas, você depende que a estrutura que foi criada, ela funcione adequadamente para que você tenha os resultados esperados. E ainda você tem a pressão de outros fatores sobre os quais você não tem controle, por exemplo, a economia, o clima, né? A gente está em período de pandemia. Você depende da política, você sofre influência e interferência de fatores que não são controláveis por você, né? Então você tem a economia, a política, o meio ambiente, você tem os seus concorrentes, que você não tem o menor controle, você tem os seus clientes, são fatores que estão fora da alçada do seu controle, tá? E diante disso você precisa assegurar os resultados da sua empresa. E ainda tem aqueles fatores que você tem, de alguma forma, como gestor estratégico, como controlar. Que é, por exemplo, você tem como controlar a sua precificação, a sua estrutura, você tem como controlar os seus colaboradores no sentido de escolher quem entra na sua empresa, como motivá-los, quais são as políticas de gestão de pessoas que você vai estabelecer, preço, onde você vai abrir suas unidades, se você vai usar como canal a internet, se você vai ter loja física, enfim, são fatores sobre os quais você tem controle, certo? E você, como líder, precisa assegurar os resultados do seu negócio. Bacana. E como ter resultados? Tá? Como ter resultados? Então, você tem ali uma estrutura de pessoas, você tem uma estrutura da sua empresa mesmo, seja de instrumentos, estrutura física, tecnologia associada, etc. Como que você assegura? Primeira coisa, você precisa entender perfeitamente qual é a sua posição dentro de uma empresa. Não tem como você assegurar resultados de uma empresa sem que você entenda adequadamente a sua posição. E se você está na gestão estratégica do seu negócio, vulgo CEO, né? Se você está no cargo de CEO, né? Quem tem a gestão executiva é o cargo máximo, é o presidente da sua empresa. É necessário que você entenda essa posição e quais são as atividades relacionadas a ela, como você deve se portar, como você deve se comportar nisso aí. Tá bom? Então, para você ter resultados, é necessário você ter a sua identidade de gestor muito bem estabelecida e a sua posição fixa, firme naquilo ali. E o gestor executivo é um gestor estratégico de negócios. Então, agora veja lá, você precisa assegurar os resultados do seu negócio. Você precisa garantir que seus resultados que seu negócio tenha resultados. Quem é a única pessoa que é responsável por ter esses resultados? Muita gente fala: são meus colaboradores. É a economia que vai determinar. São os meus clientes que vão determinar. O único responsável é você. A única pessoa responsável pelos seus resultados deve ser você e ninguém mais. Parece absurdo, né? Mas não é. Não é. E eu vou conversar com você sobre isso para que você possa entender o que eu estou dizendo. Gente, a gente não consegue crescer empresas, eu já não consegui crescer empresas, eu já consegui evitar que empresas entrassem à falência, não foi porque, eu dependi da economia, não. Você depende dos seus colaboradores, não. Nem de clientes. É quando você assume a responsabilidade pelos seus resultados, levando em consideração esses outros fatores, mas não são eles que são determinantes no seu negócio, mas sim a sua postura diante do seu negócio. Então, gente, entenda essa posição sua. Sua posição é gestão estratégica para assegurar os resultados. Tudo isso depende de você. De você. Camila, então quer dizer que se eu quero ter maior número de vendas, eu tenho que ir lá e vender mais? Não é isso. Camila, então quer dizer que para ter uma gestão financeira eficiente, eu que tenho que ir lá e fazer a gestão financeira porque eu quero esse resultado? Também não. Não é isso. Assegurar resultados não significa que você vai operacionalizar, até porque a sua posição não é de operação, a sua posição é estratégica.
Estratégica é a posição do topo. Você vê o cenário todo. É como se você visse a floresta por inteiro. Operação é aquela pessoa que está lá vendo a árvore a árvore. Não, a gestão estratégica você vê do alto, você vê tudo. Tá? Então a sua posição é essa, é administrar tudo. E como que você faz isso? É preciso que você viva esse conceito chamado autorresponsabilidade. Não é um conceito que tem que ser teoria na sua vida, ele tem que ser de forma prática. A autorresponsabilidade é quando você tem a convicção, a certeza absoluta, a crença, é isso que você acredita e você vive isso, que você é a única pessoa responsável pelos seus resultados. A única. Ninguém mais. Ninguém mais na sua vida é responsável pelos seus resultados. Ninguém. Ah, Camila, mas eu trabalho com 1000 colaboradores. Ninguém. Ah, Camila, mas a gente está no meio de uma pandemia. Ninguém. Ninguém é responsável pelos seus resultados, a não ser você mesmo. Não significa que os seus resultados vão ser sempre aqueles que você quer. Não significa que os seus resultados não vão sofrer a influência desses fatores. Mas quem vai assegurar o que vai fazer diante dessas influências é você e ninguém mais. Por quê? Gente, eu lido com um montão de empresário. Tem empresário que é a pandemia, tem o mesmo setor, às vezes o mesmo segmento de empresa. Às vezes o mesmo segmento. Então vamos supor, eu tenho clínicas de fisioterapia e pilates. Clínica 1, clínica 2. Uma não resiste e fecha. A outra consegue desenvolver produtos e serviços e prospera. Uma terceira pode simplesmente resistir. Mesmo segmento, mesmo setor, o que é que aconteceu? Autorresponsabilidade. As pessoas assumiram a responsabilidade pelos seus resultados. Ah, mas aquela ali tinha mais dinheiro. Sim, ela assegurou que ela tivesse caixa e isso foi resultado das decisões que ela tomou. Entendeu? Ah, mas aquela ali tinha melhores funcionários. Resultado de um processo de recrutamento e seleção adequado, que ela fez. Ponto final. Ponto final. Ah, ela tem melhores pessoas? Por que aquelas pessoas então não estão trabalhando na sua empresa? De quem que é a responsabilidade? Das pessoas? O que é que tem numa empresa que não tem na outra que as melhores pessoas querem trabalhar lá e não para você? Entende? É necessário que os gestores, que os empresários parem com o amadorismo e o mimimi, a vitimização, achando que a responsabilidade é dos outros. Não é dos outros, é sua e é minha. Os resultados dos nossos negócios é nossa responsabilidade, ponto final. Ponto final. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Show de bola. Primeiro passo que você fez foi assumir que você tem um problema. Agora que você descobriu onde está o problema, que está em você, agora você tem condições de resolver o problema, que é você. Se você não sabe, então a falta de conhecimento, falta de sabedoria. Eu não tenho conhecimento e sabedoria para resolver esse problema. Tenho que buscar conhecimento e sabedoria. De que forma que eu posso fazer isso? Aí agora você consegue, né? Você identificou o problema, sei ali qual é o norte da decisão, toma uma decisão. Eu vou buscar conhecimento e sabedoria. Aí o próximo passo é o como. E você dá o passo para resolver isso. Simples assim. Ai, Camila, não pode ser tão simples. É simples. É simples. Basta você perseverar. É simples. Quantas vezes a gente ouve grandes empresários falando assim, olha, o fracasso não é você errar, é você desistir. Por quê, gente? Porque quando você está fazendo uma caminhada para o seu crescimento profissional, seu crescimento empresarial, você vai se deparar com zilhões de coisas que você nunca viu na sua vida, que você ainda vai ter que aprender, e a chance de, quando você está aprendendo, de você errar é muito grande. Então não tem a ver com você errar, tem a ver com você desistir antes de acertar. Você não treinou o suficiente, você não se esforçou o suficiente, você não descobriu as formas que são adequadas para conseguir. Ainda mais se outra pessoa conseguiu, você não vai conseguir por quê? A maneira existe. A maneira existe. Você que não está disposto ou desiste antes de descobrir e botar em prática. Entende? Então você tem que... A posição aqui é você assumir a responsabilidade pelos resultados do seu negócio. Para você ter resultados, a primeira coisa é assumir responsabilidade. Se você não fizer isso, não tem como ter resultados. Não tem como. É impossível. Tá joia? Oi, Carlinha. Quanto tempo? Obrigada pela audiência. Obrigada. Então, gente, é isso. E eu vou trazer hoje, vou começar hoje. E se der tempo, se não der tempo, eu continuo amanhã, tá bom? Mas quando a gente fala sobre isso, de você assumir as responsabilidades pelo seu negócio, existem algumas leis práticas de como você exercer a responsabilidade pelos seus resultados, a autorresponsabilidade, tá? E a primeira lei é o seguinte: se você for criticar algo ou alguém, é melhor que você se cale. Não fala, não abra sua boca. Cale a boca, feche a boca, fique em silêncio.
Por quê? Por que isso? Quando você é uma pessoa que tem responsabilidade pelos seus resultados, você é um autorresponsável, quando algo dá errado, quando tem problemas na sua vida, você não fica criticando as pessoas que erraram, você não critica o outro, você não acusa o outro, o problema não está no outro. A pessoa autorresponsável, ela surge um problema, ela assume a responsabilidade sobre o que ela deve fazer para passar por aquela adversidade. Agora, quando você fala assim, não, esses funcionários, cansei, ninguém nunca chega na hora, entendeu? A gente manda, não obedece, os caras fazem tudo de forma incompetente. Só acusação. Deixa eu te perguntar, se você tem esse tipo de postura, que dia na história da sua vida você vai assumir a responsabilidade por fazer algo a respeito daqueles funcionários? Que dia que você vai fazer isso? Já que o problema não está em você, está neles. Quando você acusa o outro, você acusa algo ou alguém, o problema está no outro e não em você. Enquanto você não reconhecer que existe um problema em você que se chama desinformação, ignorância, falta de sabedoria, falta de inteligência emocional, falta de conhecimento técnico, enquanto você não entender isso, o problema sempre vai estar no outro. E você vai ficar acusando o outro. E você vai tirar a responsabilidade e você vai colocar a responsabilidade no outro. E se a sua empresa ficar dependendo daquelas pessoas mudarem porque elas querem, enfim, porque vai baixar uma luz na cabeça delas e elas vão fazer diferente agora, meu amigo, sabe que dia que você vai ter resultado na sua vida? Eu não vou gritar aqui porque eu não estou numa palestra. Mas é nunca. É nunca. Nunca mesmo na sua vida. Então, se você quer ter resultados na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é, vai criticar alguém? Cale-se. Cala a boca. Cala a boca. A responsabilidade pelos seus resultados é sua. Então fulano, ninguém chega na hora, o pessoal não obedece. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma política de governança, ou seja, uma forma como as coisas são feitas na sua empresa, uma cultura organizacional? Você é uma pessoa que sempre chega no horário, você dá o exemplo, você não cobra, fica só cobrando as pessoas, mas se exime, não. Mas eu posso fazer diferente porque eu sou chefe, eu sou líder, eu posso. Você ensina pelo exemplo? Não, Camila, eu ensino pelo exemplo. Estou sempre lá fazendo a coisa certa do jeito certo. Bacana. Então você tem um conjunto de regras de como são os procedimentos? Você comunica adequadamente os seus funcionários sobre as regras? Quando eles descumprem as regras, você tem uma política de punição? Advertência verbal, depois advertência escrita, depois suspensão, podendo até dar demissão por justa causa? Você tem política de premiação para aqueles que têm as melhores práticas? Nossa, Camila, isso tudo eu não tenho não. Pois é. Então a responsabilidade não é dele, é sua, que não estabelece, desconhece as políticas e não estabelece as políticas que devem ser implantadas. Entende? É você que precisa mudar, não são as pessoas. As pessoas vão começar a mudar quando você mudar. A sua postura vai mudar, aí a dela vai mudar. Você vai virar e falar assim, olha, gente, a partir de hoje, a gente vai estabelecer uma política. Eu tô dando sugestões, tá? Vamos conversar, uma advertência verbal, então, primeiro. Eu quero conversar com vocês sobre as consequências de vocês não chegarem no horário. Da gente ter aqui todos os dias cerca de 30 minutos a menos da jornada de trabalho. Nossa produtividade por hora é de 100 vendas. Quando você deixa de ter 30 minutos de trabalho, reduz para 50 vendas. 50 vendas ao final de um mês dá 100 mil reais. 50 vendas por dia, no final de um mês dá 100 mil reais. Isso acaba na sua comissão de tanto. Isso dá um problema na empresa de tanto. Em período de pandemia, a gente pode quebrar e fica todo mundo sem emprego. Simplesmente por causa desses 30 minutos. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Você tem noção das consequências das atitudes de vocês? Entende? Então não se trata do outro. Se trata de você, da sua postura diante dos outros, sua postura diante do mundo. Então você quer ter resultado? Primeira coisa, se for criticar, cala. Não critica. Camila, mas é justa a minha acusação, é justa a minha crítica. Cala. Cala e veja o que é que você vai fazer diante disso. Não significa que você é conivente com o erro, não significa que você está concordando com o erro, não significa que você tem que ser emudecido e ficar quietinho. De jeito nenhum. É o que você vai fazer diante disso, ao invés de criticar o que é que você vai fazer. A segunda lei da autorresponsabilidade, para você botar em prática, é que se você for reclamar, reclama não, dá sugestão. Gente, ninguém suporta a pessoa murmuradora. Sabe, aquelas pessoas que reclamam de tudo na vida, elas parecem assim um buraco negro da alegria. A luz da alegria chega perto delas, elas engolem a alegria da pessoa.
Ninguém suporta a pessoa murmuradora. Nossa, que dia bonito, né? Não, tá quente demais, credo. Nossa, mas assim, tá bacana, né? Deu certo esse negócio do home office. Nossa, não, minha cadeira é horrível, eu tô cheia de dor nas costas. Gente, pelo amor de Deus, ninguém suporta. Ninguém suporta. Então a primeira coisa pra você é uma questão pessoal, sabe? Pare de afastar as pessoas de você. Pare de afastar as pessoas de você, você como líder. E segunda coisa, a murmuração também tira a responsabilidade de você fazer algo a respeito daquilo que precisa ser feito e coloca a responsabilidade no seu objeto de murmuração. Ah, não, com essa pandemia agora, o povo tá em casa, ninguém trabalha, entendeu? Tá tudo muito ruim, produtividade caiu, esse povo não quer nada com nada, o povo quer só emprego, não quer trabalhar. Eu não sei se você já ouviu esses discursos por aí. Ninguém quer nada com nada. Ó, é difícil, viu? Ser empresário nesse Brasil é difícil. Amigos, a gente tá com alguns bilionários aqui no Brasil. Por que eu e você ainda não somos eles? Murmuração. Murmuração. É muito fácil você chegar e ficar murmurando, criticando, reclamando a respeito de alguns problemas. O desafio mesmo é você dar uma sugestão para resolver esse problema. Ah, no home office tá com problema de produtividade? Só se você checar aqui na Bisa, eu tenho dicas de como você lidar com a produtividade no home office. Eu dou dicas para você. Por que você não tá indo atrás para aprender sobre essas coisas? Por que você não está sugerindo? Ah, tá muito quente o ambiente? Poxa, vamos botar um ar-condicionado? Ah, não tem dinheiro para ar-condicionado? Vamos botar um ventilador? Ah, não tem como botar ventilador? E que tal se a gente abrir as janelas? E que tal se a gente for trabalhar lá fora? E que tal? E se isso? E aquilo outro? Dê sugestões para a resolução do problema. Você começa a trazer a responsabilidade de resolver aquele problema para você. Você não depende mais dos outros. Você depende de você. Tá entendendo? Como um líder que tem resultados, ele de fato tem resultados? Porque ele puxa a responsabilidade para ele, de ninguém mais. Ninguém mais é responsável pelos resultados dele. Não é que isso não influencia, não é que os fatores não influenciam, mas ele assume, ele puxa para ele. Entende? É isso que eu quero que você entenda. Não, é impossível. Impossível. Eu vou deixar a live salva assim, tá bom? É impossível você ter resultados se você não fizer isso, não assumir a responsabilidade pelos seus resultados. Impossível. É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Então, se for reclamar, meu amigo, minha amiga, meus amores, dá sugestão. Usa essa energia, esse tempo para reclamar, que você estava usando para reclamar, muda para sugerir. É a mesma energia, é o mesmo esforço, muda. Com o tempo, você vai virar uma máquina de resolução de problemas. Uma máquina. É o tempo todo sugerindo. Ah, tá com tal problema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tem como. Quando você vê que tá sugerindo, tá resolvendo coisa do mundo inteiro. Comece pela sua vida, comece pelos seus projetos. Tá joia? Pessoal, eu dei hoje pra você 3 dicas, tá? De como você obter resultados. Amanhã eu vou trazer mais 4 dicas. 4? Isso, 4 dicas, tá bom? Não deixa de assistir, segunda a quinta, às 13h05, tô falando pra você sobre gestão estratégica de negócios, então não perde a oportunidade, não fica murmurando dos seus problemas, vai atrás das soluções, busca sugestão e eu já tô entregando várias coisas pra vocês aqui, tá joia? É isso, aguardo vocês, façam uma excelente quarta-feira, arrasem no dia de vocês, vai aí resolvendo o problema de todo mundo, a começar você que é o seu principal problema, tá bom? Grande beijo, até!